E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou de volta aqui depois de um tempinho atarefado, um pouco sumido. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a resenha deste clássico aqui que chegou do nada e virou tudo na minha vida. E não sobrou nenhum. Maior romance policial de todos os tempos e, a meu ver, a verdadeira obra-prima da Agatha Christie. Assim, gente, eu não vou negar para vocês que eu nunca tinha lido nada da Agatha Christie até este ano de 2025. Eu já conhecia a autora, assim, por cima, então conhecia de nome, evidentemente, e conhecia também um pouco da relevância dela dentro do mundo literário. Porém, eu não sabia que sua relevância era tamanha, tenho de admitir. Era um pouco leigo quando o assunto era Agatha Christie. Porém, eu tinha no meu acervo aqui, na minha estante, este livro dela, Assassinato no Expresso Oriente, que também é um dos mais famosos romances da Agatha Christie, e nunca tinha lido, então eu comprei ele porque eu sabia que era uma autora famosa, naquela época, claro que depois meu conhecimento acerca dela foi sendo ampliado, mas eu comprei porque eu sabia que era uma autora importante aí dentro do meio da literatura policial, considerando que até então, até ler o primeiro livro que eu li dela, eu só havia lido de histórias de detetive algumas histórias de Sherlock Holmes, porque eu tenho uma coleção desde que eu sou criança, das obras do Arthur Conan Doyle, e por aí vai. Então eu tinha Assassinato no Expresso Oriente na minha estante, mas nunca tinha lido. Então, dia 21 de fevereiro, eu decidi iniciar a leitura de Assassinato no Expresso Oriente. E aí, tendo iniciado a leitura, nesse primeiro dia eu só consegui ler 36 páginas, e não vou negar, a leitura não, assim, foi muito interessante para mim nessas primeiras 36 páginas. E aí, 4 dias depois, eu resolvi dar mais uma chance, e aí o que aconteceu me surpreendeu de verdade, porque no segundo dia, né, então eu comecei dia 21, parei, dia 25 voltei, e aí dia 25 eu li 181 páginas, e concluí o livro, porque eu não conseguia mais parar de lê-lo. E aí outro dia eu trarei aqui, não vai demorar muito, a resenha de Assassinato no Expresso Oriente, só que eu sou um pouquinho safada, porque eu estou devendo aqui a resenha de Dom Casmurro, a resenha de Wicked, e de outras obras, se eu não estou enganado, mas não se preocupem, que promessa é dívida e depois eu vou pagar todas essas dívidas fazendo a resenha de cada uma dessas obras, tá certo? Mas enfim, e aí o que acontece? Depois que eu terminei Assassinato no Expresso Oriente, eu fiquei obcecado com o hiperfoco, como tá na moda dizer hoje em dia, em Agatha Christie. E aí eu pedi para uma amiga minha, que estava em uma cidade vizinha aqui com livraria, providenciar outros livros dela, mas fisicamente só tinha Assassinato no Expresso Oriente, que eu já tinha lido, e Morte na Praia. E aí eu pedi online, estava super ansioso para chegar, e não sobrou nenhum. E depois disso, eu, evidentemente, vou comprar todos os outros livros de Agatha Christie que tiverem sido publicados aqui no Brasil. E aí, e não sobrou nenhum, chegou ontem, né? Ontem foi dia 17, eu estou gravando o vídeo dia 18, não sei se vai sair hoje, se vai sair depois, provavelmente depois, mas enfim. Então, o livro chegou dia 17 de março e eu iniciei a leitura dia 17 de março. Está aqui, eu sempre marco. E pasmem, eu concluí a leitura dia 17 de março. A história tem 399 páginas e eu li as 399 páginas em um único dia. Não me perguntem como, porque eu também não sei, eu fui dormir meia-noite, todo intervalo que eu tinha no trabalho, todo tempo livre enquanto os alunos estavam fazendo atividade, eu lia, porque a história me prendeu assim de forma absurda. Agatha Christie é uma das escritoras mais publicadas da história. Todos os seus exemplares de suas obras somados já somam mais de 2 bilhões de exemplares vendidos. Houve uma época, não sei se essa marca se mantém, mas que as obras dela ficavam atrás em número de vendas apenas da Bíblia e das obras de William Shakespeare. Então ela é bastante relevante. E aí a contribuição dela dentro desse âmbito do romance policial, do romance de detetive e investigativo, foi gigantesca e segue até hoje. É tanto que muitos dos plots das histórias criadas por ela são, até os dias atuais, adaptados para os mais diversos formatos, seja para filmes, para desenhos animados, para histórias em quadrinho, seja servindo de inspiração para outras histórias de detetive, de autores contemporâneos, e por aí vai. Mas hoje eu quero falar, então, sobre o enredo de forma geral, não vou dar spoiler aqui, mas vou trazer algumas informações básicas para vocês, certo?
Então eu vou falar sobre E Não Sobrou Nenhum, que, como eu disse, é uma das obras mais conhecidas da Agatha Christie e até o momento, levando em consideração que eu só li Assassinato no Expresso Oriente e Não Sobrou Nenhum, até o momento é minha obra favorita dela. A próxima que eu lerei é Morte na Praia, também quero comprar Assassinato no Nilo, é Morte no Nilo, não lembro, e todos os demais, né? Mas vamos lá, aqui a gente tem Não Sobrou Nenhum, antes intitulada aqui no Brasil como A Morte, o Caso dos 10 Negrinhos. Então, essa obra é um romance, né, um romance investigativo, e o curioso é que, diferente de outras obras da Agatha Christie, inclusive de Assassinato no Expresso Oriente, que eu já li, aqui a gente não vai ter a presença de um investigador ou de um detetive de fato, como aqui a gente tem o Hercule Poirot, que é o personagem detetive mais famoso daqueles criados pela Agatha. Aqui não. Aqui é como se o leitor fosse convidado a fazer essas investigações a respeito do caso. Não que aqui a gente também não seja convidado a isso, mas aqui a gente tem a figura do detetive fazendo isso com aquelas observações, análises perspicazes, já que a gente vai ter o ponto de vista e as percepções das vítimas, das pessoas envolvidas ali, e a gente sabe tanto quanto eles o que está acontecendo, com exceção, evidentemente, do responsável aqui pelo que acontece. Mas, de modo geral, qual é o plot, qual é o enredo, a trama principal de Não Sobrou Nenhum? Bem, aqui nós vamos ter 10 figuras que são convidadas, de alguma maneira, a irem até essa ilha, denominada Ilha do Soldado. E aqui, cada uma dessas figuras recebe esse convite para passar uma temporada de férias, com tudo pago aqui na Ilha do Soldado, de uma pessoa de seu convívio. Então, uma senhora vai receber um convite para passar as férias aqui na ilha de alguém que ela teria provavelmente conhecido há 2 anos, em uma temporada de verão que ela passou. Aqui a gente vai ter também uma ex-governanta, se eu não estou enganado, que é professora também de educação física e trabalha nas horas vagas como secretária. A gente vai ter ela sendo convidada para lá como se fosse trabalhar ali no seu período de férias da escola em que ensina como secretária aqui para o novo proprietário da Ilha do Soldado. A gente vai ter também um juiz, um médico e uma série aí de pessoas, também um casal que é contratado para trabalhar como cozinheira, a esposa, e mordomo, o esposo. Mas bem, nós vamos ter aqui essas 10 pessoas confinadas nessa ilha, na Ilha do Soldado, que por si só já é uma ilha que envolve, assim, um certo mistério, é uma ilha envolta por curiosidade e por aí vai. Uma vez que essa ilha já foi propriedade de várias pessoas, inclusive de uma estrela hollywoodiana, de uma atriz, é nos informado aqui isso. Mais recentemente, a ilha foi adquirida por um desconhecido que se denomina Mr. Owen. E aqui a gente não sabe muito bem quem é esse Mr. Owen. Mas, voltando aos demais personagens, a essas 10 pessoas que são então convidadas à Ilha do Soldado, cada qual acreditando que foi convidada para um determinado propósito por uma determinada pessoa, essas 10 pessoas chegam então à Ilha do Soldado. E antes disso, a gente tem alguns momentos ali em que a autora vai nos apresentar melhor essas personagens e a gente aos poucos vai descobrindo que cada um desses indivíduos esteve, há um tempo atrás, envolvido em alguma situação que acabou levando à morte de determinadas pessoas. Então, é como se essas pessoas estivessem envolvidas no assassinato de alguém. Crimes, inclusive, que estão acima da lei, de modo que, por mais que essas pessoas sejam de fato culpadas pelos assassinatos de que são acusadas e dos quais a gente fica sabendo aqui, não há como a justiça, como os órgãos da justiça, falando em questão institucional, de fato provarem a culpa dessas pessoas ou condená-las. E muitos desses crimes, inclusive, nunca chegaram a público. Mas esse Mr. Owen, que não sabemos quem é, sabe de cada um desses crimes. E leva essas pessoas, então, para essa Ilha do Soldado com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos, por assim dizer, e assassiná-las uma a uma, punindo-as por esses crimes aparentemente encobertos e esquecidos, mas dos quais o Mr. Owen tem pleno conhecimento. E aí, de onde vem esse título aqui?
Bem, nós vamos ter no quarto de cada um desses hóspedes, logo quando eles chegam, eles vão perceber isso, um poema, uma cançãozinha daquelas canções populares, como aquela canção dos índiozinhos do Pequeno Bote que a gente tem. Só que é uma canção, é um poema que fala sobre os soldadinhos, sobre 10 soldadinhos. E aí a canção, em cada estrofe, vai descrevendo a morte de um determinado soldadinho de uma determinada forma. Então, vou ler só o trechinho inicial para vocês entenderem. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. E aí, a princípio, os personagens veem aquilo no quarto, e há esse poema no quarto de todos, mas eles não imaginam do que se trata. Até que, na primeira noite em que eles estão ali reunidos, todos um pouco curiosos e apreensivos, porque o clima está estranho e o senhor Owen e a senhora Owen, que seriam aparentemente esses anfitriões desconhecidos, supostamente estão atrasados e só chegarão dias depois, se eu não estou enganado. Então, na primeira noite em que esses convidados estão reunidos à sala, nós ouviremos então a voz vinda de um gramofone escondido, anunciando que os 10 ali estão sendo acusados de assassinato. E será descrita, então, aqui a acusação correspondente a cada um deles. Após isso, todos irão ali alegar sua inocência e tudo mais, mas, posteriormente, a gente vai ver, então, cada um desses indivíduos sendo morto. Então, todos eles serão mortos, um a um, e cada um de acordo com um verso do poema que está estampado ali em uma moldura no quarto deles. Fora isso, há também um espaço na casa onde há a imagem de 10 soldadinhos, e à medida que eles vão morrendo, o número de soldados também vai diminuindo, até que não sobre nenhum, como o título do livro sugere. Porém, aqui já chega um momento, gente, juro que não é spoiler, tá? Nada do que eu disser vai atrapalhar a experiência de vocês, eu também não vou falar quem é o responsável por tudo isso. Mas o mistério aqui da obra gira justamente ao redor dessa busca, tanto do leitor quanto dos personagens, para descobrir o que está acontecendo ali. De modo que eles não têm como sair mais da ilha, tanto devido ao mau tempo, às tempestades que impossibilitam que alguém chegue ali, quanto devido a outros fatores, os quais, para descobrir, vocês terão de ler e não sobrou nenhum. Mas, enfim, impossibilitados de sair da ilha, eles dão uma vasculhada ali, eles percebem que não há como alguém estar escondido ali, chegando à conclusão de que a pessoa responsável pelas mortes que passam a se suceder uma após a outra é um deles. E qual deles? Então começa esse emaranhado de desconfiança, um desconfiando do outro, pistas sendo colocadas para nós aqui do verdadeiro responsável ou da verdadeira responsável, e os personagens sendo ludibriados, enganados, assim como nós leitores, porque eu mudei de ideia várias vezes em relação à solução desse caso, a quem seria, né, dos 10 aqui o responsável por tudo isso. E no fim do livro, quando a gente descobre qual o responsável, não direi quem é, qual o culpado aqui, por esse caso todo, a gente se toca que não poderia ser outra pessoa. E, ao mesmo tempo, eu não cheguei ao final do livro acreditando que seria ele, mas porque a autora também utiliza de alguns artifícios inesperados para despistar o leitor acerca da resolução do mistério. Mas, assim, gente, eu gostaria de dizer que esse livro, sem sombra de dúvidas, é um dos meus favoritos desse ano 2025. Não importa quantos eu leia, mas pela experiência eu criei, assim, um vínculo enorme com esse livro. Eu me apaixonei ainda mais pela escrita da Agatha, uma paixão que já tinha iniciado em Assassinato no Expresso Oriente, e para mim a experiência de leitura de Não Sobrou Nenhum foi magnífica. Inclusive é um livro que eu recomendo para quem quer desenvolver o hábito da leitura, para quem está à procura de um livro que lhe prenda do início ao fim, porque eu não consegui largar de forma alguma. Todo o tempo em que eu não estava ocupado com algo, no dia de ontem, dia 17 de março de 2025, eu estava gastando lendo, porque é uma história incrível. Então, fica aí a dica para vocês, a obra-prima da maior escritora de ficção e de romance policiais aí da história. E Não Sobrou Nenhum, da Agatha
Christie. Aguardem que depois eu trago aqui mais informações sobre a Agatha, também trarei a resenha de Assassinato no Expresso Oriente e muito provavelmente nas outras obras todas que eu lerei dela, porque se tornou assim uma escritora das minhas prediletas. Se tornou uma entre os meus autores prediletos da vida. Então, é isso. Um beijão e até a próxima.